Olá, boa noite. Hoje vamos estar à conversa com Susana Torres, a coach de alta performance. Susana Torres nasceu em Lisboa em 1977, é coach especializada em treino mental, desenvolve programas de coaching desportivo de alta performance e coaching empresarial de alta performance. Desde pequena, sempre demonstrou ter uma grande atração pelo contacto com as pessoas, pelo empreendedorismo e pela busca de soluções, o que a motivou a trabalhar desde os 10 anos. O seu primeiro trabalho foi criar uma loja, entre aspas, de venda de pulseiras, feitas à mão no resto de chão de casa da sua avó, que durou cerca de 1 ano. Rapidamente percebeu a limitação do mercado e decidiu ir ao encontro dos clientes. Reuniu toda a roupa que a mãe já não usava e decidiu vendê-la num bairro clandestino perto de casa. Formou-se em Leadership Coaching na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, possui certificações internacionais em PNL e efetuou parte da sua aprendizagem em Londres diretamente com John Grinder, co-criador da PNL. Licenciada em Gestão Comercial e Contabilidade pela Universidade de Fernando Pessoa, possui também o PAGM da Universidade Católica e a formação avançada de liderança pela mesma instituição. É certificada em Coaching de Alta Performance pela High Performance Academy nos Estados Unidos. Uma apaixonada pela alta performance no desporto, dedica-se em especial ao desenvolvimento de equipas em empresas, assim como equipas de futebol, seleções e atletas de alta competição nas diversas ligas de futebol da Europa. É também uma referência no coaching de alta performance dentro do mundo corporativo, onde desenvolve programas direcionados para líderes. Certificada em coaching de alta performance pelo maior coach de alta performance do mundo, Brendon Burchard aplica com os seus clientes o mesmo método de Brendon, utiliza com atletas de NBA e NFL, bem como personalidades como Oprah Winfrey e Barack Obama. Criadora da maior certificação de coaching de alta performance da Europa, que conta já com 4 edições, todas elas marcadas pela presença de participantes que a seguem dos 4 cantos do mundo. É empreendedora desde criança, é CEO do grupo Top Brain, do qual fazem parte 5 empresas na área do coaching de alta performance, formação corporate, tecnologia, investimentos financeiros e imobiliários. Até agora tem 2 livros editados, sendo eles Vai Correr Tudo Bem, O Milagre da Excelência. Hoje trabalha com administradores das maiores empresas, jogadores, treinadores de futebol, atletas de várias modalidades e é mentora de grandes gestores e profissionais de topo. E hoje temos-la aqui na nossa rádio de Ponte de Lima. Olá, Susana, boa noite, obrigado por ter aceitado estar aqui. Segunda vez, é uma repetente neste programa. Agora temos a parceria da Isabel Sá. E a Isabel Sá, antes de começarmos, fez-lhe uma pergunta que se calhar muita gente faz. Eu gostava que fosse a fazê-la, Isabel. Hoje perguntaram-me, eu disse assim, vou ter uma entrevista com a Susana Torres, a coach do Weather, e eu... Sim, que é feito do Weather? Já agora aproveito para perguntar, que é feito do Weather? O Weather está no outro lado do mundo, ele joga na Arábia e, portanto, está bem longe. E a fazer a sua carreira por lá. O Weather, podemos explanar um bocadinho, recorreu aos seus serviços como coach em 2014. Dezembro de 2014. E trabalhou o Weather durante 2 anos. Exatamente. Até ao europeu. Aquele momento depois toda a gente conhece. Foi aí, quando ele fez aquela declaração? Sim, nós trabalhámos 3 objetivos muito concretos. O primeiro foi ele conseguir sair do Braga, onde ele jogava, quando eu o conheci, e ir para a Premier League, portanto para a Liga Inglesa. Isso ele conseguiu ao fim de 6 meses. Depois colocámos outro objetivo, que foi ele que decidiu, que era conseguir ser novamente chamado à seleção, que ele já não estava a ser chamado pelo Fernando Santos, e foi o objetivo número 2. E nós traçámos toda uma estratégia que envolveu mudança de clube, etc. E ele conseguiu ser chamado à seleção, não é? Para surpresa de muitas pessoas que já não contavam com ele. E marcou o golo da vitória, que e é no mais final, importante. É o terceiro objetivo que foi o golo. E dedicou a si. Sim, é verdade. Mas quem joga é ele? A Susana só lhe coloca ideias, pensamentos, vontades na cabeça. Nós trabalhamos essencialmente tudo aquilo que condiciona o comportamento. E, portanto, como dentro do campo
o que ele tem é um comportamento que leva a um determinado resultado, nós condicionamos esse comportamento e trabalhamos isso. E foram 2 anos de um trabalho muito intenso com o Éder, onde ele alcançou muitos objetivos durante esse período e culminou em algo que foi fantástico, não é? Não só para ele, mas para todos nós. Claro. E ele teve essa necessidade, que foi um gosto que ele teve de poder dedicar o gol no final, e que efetivamente foi muito bonito. O comportamento dele em campo também se revela mais eficaz. Assim, eles têm o dom de jogar bem à bola, não é? E o comportamento também pode alterar a maneira deles jogar, é? Com certeza. Aliás, o Éder, historicamente em campo era um jogador muito criticado, porque o Éder escorregava sem bola, não é? Quanto mais com bola. E, portanto, não era considerado o jogador mais talentoso do mundo. Inclusive, havia na altura, quando eu comecei a trabalhar com ele, cerca de 6 páginas do Facebook dedicadas ao Éder, mas só para criticar e só para dizer mal. E era o jogador mais criticado pelos mídias cá em Portugal. Ainda por cima não era um jogador qualquer, era um jogador de seleção e que sem resultados, não é? Um ponta de lança com 0 golos, portanto, e 17 internacionalizações. O que significa que sem resultados não há como sobreviver. E o que nós fizemos foi alterar tudo o que era o processo que constrói esse comportamento em campo, torná-lo mais eficiente, muitas vezes ativar um determinado estado de flow, que foi o que nós observámos no jogo do Europeu, em que o Éder faz um jogo perfeito, não perde uma única bola, e as pessoas até dizem que o Eusébio desceu e encarnou no Éder, não é? Porque efetivamente ele faz um jogo muito perfeito, porque ele estava num grande estado de flow. Tudo isso é condicionado, tudo isso é trabalhado e gera o resultado que gerou, felizmente. Foi uma atitude mecânica que ele absorveu após a aprendizagem que foi tendo, ou ele mudou realmente de feitio, de estilo, a pessoa dele, a personalidade dele foi alterada e ele agora é uma pessoa diferente? Sim, ele agora é uma pessoa diferente porque é uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa muito mais focada, uma pessoa que sabe o que quer da vida, que tem objetivos, e quando eu conheci ele não tinha nada disso. E, portanto, tinha uma baixa autoestima, não conseguia ter resultados, muito por causa disso também, não acreditava no seu potencial, e a única coisa que o Éder queria na altura que eu comecei a trabalhar com ele era completar os 2 anos de contrato que tinha ainda com o Braga e depois reformar-se. Ele tinha apenas 26 anos. Jesus, é muito novo. Exatamente. E hoje ainda joga. Ele foi visto várias vezes em Ponte Lima que vinha ter a formação consigo. Exatamente. Ele passou durante esses primeiros 6 meses até ele ir para a Inglaterra. Ele estava muitas vezes em Ponte Lima. Nós frequentávamos completamente Ponte Lima, desde os restaurantes, ali o campo de golfe, almoçámos lá muitas vezes, a minha casa onde ele ficava muitas vezes. Portanto, é uma pessoa que conhece muito bem Ponte Lima. Falar em Ponte Lima, e já que tocou na vida pessoal, como é que a Susana concilia a sua vida profissional com a sua vida pessoal, uma vez que tem 3 filhos e 5 empresas, como eu acabei de apresentar? Bom, parece à partida muito complicado, mas eu considero tudo na minha vida é estratégia. E para vocês entenderem o que é isto da estratégia, quando eu era miúda e sonhava com o que é que eu queria ser e como é que eu queria que a minha vida fosse, eu planeei uma série de coisas. Uma delas, imaginei um marido que fosse alguém que usasse fato, e portanto os atletas estavam todos fora de questão, porque eles não usam fato. Tinha que ser então, um bancário. Imaginava viver num sítio super tranquilo, com muita qualidade de vida, imaginava-me com 3 filhos, e eu vivia em Lisboa, e portanto, eu sou de Lisboa, o que significa que toda esta ideia era impraticável em Lisboa. Então consegui o meu marido de fato, não é? Lá consegui o Paulo, que na altura, agora já não usa fato, mas na altura usava. E, em certas circunstâncias deve usar, não é? Sim, em certas circunstâncias usa, mas ele era bancário e portanto usava todos os dias. Agora, entretanto, ele saiu da banca e já não usa todos os dias. E o Paulo é daqui de Ponte Lima, e quando eu conheci Ponte Lima, apaixonei-me automaticamente por isto. Achei que aqui era o sítio ideal para criar os meus filhos. Sou uma apaixonada por cavalos, tenho um cavalo há 20 anos na minha casa, que inicialmente estava aqui no Centro Equestre, e aqui havia condições para ter tudo aquilo que eu tinha idealizado para mim. Tenho uma família fantástica aqui também, a família do Paulo é extremamente unida, são muitos. No Natal, eu estou habituada a natais com 40 pessoas, quando eu cheguei cá era maravilhoso. E, portanto, tenho as condições para poder criar 3 crianças e ter a vida que eu tenho, que é uma vida muito internacional, eu viajo muito.
E mesmo quando eu não viajo para fora de Portugal, estou constantemente entre Lisboa e Ponte Lima, faço muito trabalho em empresas, o que significa que eu vou para as empresas e, portanto, onde elas estiverem, vou ter com os atletas onde eles estiverem. Estamos a falar de jogadores de futebol de primeira liga que não se movimentam, portanto, eu é que tenho que ir ter com eles. Então, como eu passo muito tempo fora, aqui eu encontrei o apoio e os recursos necessários para poder ter esta vida que eu idealizei. E que não é difícil. Ajuda, tenho uma sogra que é uma santa e que me ajuda muito, e uma cunhada que também me dá todo o apoio, e portanto, e depois o resto da família. São todos muito unidos e todos ajudam na medida em que podem, e pronto, e dá muita liberdade. Então esse ideal já foi desde pequena, mais ou menos com que idade? Sim, na verdade a ideia de vir para Ponte Lima foi só depois de eu conhecer o Paulo. Onde é que conheceu já agora? Conheci-o no nosso local de trabalho, portanto o Paulo trabalhava no Millennium e eu também, embora em sítios completamente diferentes. Na altura eu estava a trabalhar no Algarve, porque estava a estudar lá na universidade também, e o Paulo estava responsável de vários balcões na zona da Figueira e de Coimbra, estava deslocado também de casa. E uma das pessoas que trabalhava comigo, que eu formei na banca, foi trabalhar com ele. E, portanto, ele virou chefe dela, dessa minha amiga, que é uma grande amiga minha, que acabou por ser nossa madrinha de casamento. E ela falava tanto do chefe, tanto, que eu disse, um dia tenho que ir aí conhecer esse chefe. Então peguei no carro, fui até à Figueira da Foz e disse, diz lá ao teu chefe que eu quero lanchar com vocês, quero conhecer essa pessoa de quem tu tanto falas. E foi assim que conhecemos e pronto, nunca mais nos largamos. Muito bem. Bonito. O cavalo, costuma montar o cavalo? Costuma andar Agora por aqui não. a cavalo? Agora já não, o nosso cavalo já é mais um animal de estimação do que Já propriamente. tem 20 aninhos, Já não é? tem 20. Sim, já. Pelo menos. Eu penso que já tem, ele está connosco há 18 e ele já tinha 7, portanto tem 23. Mas pronto, também eu tive uma queda de cavalo, a cavalo, não no meu, mas no outro, quando estava grávida. Apanhei um susto muito grande, depois comecei a deixar de montar, a vida também não nos permite montar. Então o cavalo está em casa, ele vive connosco, mas já é mais um animal de estimação do que propriamente um meio de transporte. Muito bem. A sua vida aqui em Ponte Lima é muito curta, digamos, porque passa muito tempo fora, não é? Sónia ainda hoje chegou para esta entrevista direta de Lisboa, nem por casa passou, não é? Exatamente. Está cá e lá com uma sazonalidade eu costumo enorme. dizer que sou uma pessoa do mundo, não é? Eu instalei aqui a minha família, este é o nosso poiso, é aqui que nós estamos, é a minha residência fiscal, mas na verdade eu divido o meu tempo entre muitas cidades e muitos locais. Sendo que eu regresso sempre, não é? Estou 2 ou 3 dias fora, volto a Ponte Lima, estou aqui um dia ou 2 e volto a sair. Não passa uma semana inteira fora, então? Às vezes passo uma Sim, semana depende. ou até 15 dias, não é? Agora, recentemente, a regra geral, mas regra sai geral, 2, 3 dias. estou sempre num lado e no outro, e quando estou também estou. Então é da Ponte Lima para o mundo. Exatamente, é mesmo de Ponte Lima para o mundo. Que é uma coisa curiosa, porque as pessoas acham que só nos grandes centros urbanos é que se conseguem fazer determinadas coisas. E aqui desde Ponte Lima eu acedo ao mundo inteiro. Até porque nós estamos muito perto do aeroporto, que viaja para todo lado, que é o aeroporto do Porto, e estamos a 40 minutos do aeroporto. E, portanto, é perfeitamente possível viver em Ponte Lima e desde Ponte Lima fazer qualquer coisa. E a sua empresa está sediada aqui? Sim. Suas 5 empresas? 5 empresas. Podemos falar um bocadinho das 5 sim, empresas? Claro que sim. Para dar a conhecer que as pessoas... Sim, a empresa principal é a empresa de coaching, foi a primeira que foi criada, que é onde estão todos os meus clientes de coaching, onde estão todas as minhas formações. Todos os anos eu formo cerca de 400 pessoas, ou mais, aliás, 400 pessoas na certificação. Temos 80 coaches neste momento a ser formados para fazer exatamente a mesma coisa que eu faço, quer seja nas empresas e com pessoas fora do desporto, quer seja no desporto. Portanto, temos 2 turmas focadas nestas 2 grandes áreas. E depois tenho toda a parte da formação online, toda a parte da formação que eu faço e que está nessa empresa que é a Top Brain. Depois sentimos necessidade de abrir uma outra empresa onde canalizássemos todo o negócio de empresas, ou seja, tudo aquilo que é formação em empresas e programas específicos para empresas. Como é que nós pegamos numa empresa que não está a ter os melhores resultados ao nível da produtividade, da motivação dos colaboradores, ao nível dos resultados financeiros da empresa, e como é que nós elevamos isso para outro patamar. Isso é o que a Elevation Effect faz, que é essa empresa dedicada só à formação dentro de empresas, liderança, formação na área comercial, etc. Depois temos uma outra empresa que é na área imobiliária. Nós somos uns apaixonados, eu e o meu marido, pela área imobiliária, sempre gostámos
de comprar casas. Eu partilhei isso consigo da outra vez. Eu comprei a minha primeira casa com 18 anos, comprei a segunda com 21, ainda as tenho as duas. E pronto, e nós gostamos muito de investir no imobiliário e temos várias casas. Na altura comprávamos para alugar, hoje em dia, felizmente, já as temos para nós, portanto já não as alugamos porque já não temos essa necessidade. Já as modelámos todas, entretanto, também, agora durante o período do Covid. Mas fazemos investimentos imobiliários e pronto, e agora a ideia em alguns desses investimentos é efetivamente construir, temos alguns terrenos também, para depois vender e outros para alugar, enfim, temos essa área. Depois temos uma outra empresa, que é Top Capital, que faz investimentos financeiros, e portanto é toda a área financeira e tem também formação na área financeira, que é a minha área, a área do meu marido, e essa é uma empresa que está com ele. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com literacia financeira, investimentos financeiros, as pessoas se organizarem para conseguir gerar mais dinheiro com o dinheiro que já têm, ou conseguirem se organizar financeiramente, tudo isso é a área dessa empresa. E, portanto, temos a Top Brain, que faz a formação das pessoas, temos a Elevation FE, que faz tudo o que é a formação de empresas, a Top Capital, que faz a formação, os investimentos imobiliários, financeiros, depois os imobiliários, e basicamente é isto. A outra empresa que nós temos é na área da tecnologia, é uma empresa recém-criada, onde nós estamos a desenvolver toda uma plataforma tecnológica de apoio à gestão dos coaches, ou seja, para que as pessoas possam entrar num software, fazer a marcação da sua sessão, é-lhes atribuído um coach para fazer a sessão, a plataforma tem um meio de pagamento, tem uma plataforma também de pagamentos, e tudo isto fica informatizado para que qualquer pessoa vá a um site e consiga ter acesso a um coach em qualquer parte do mundo. É uma empresa com vários colaboradores, não é só a Susana? Sim, nós somos 8 neste momento. 8. Sim. Onde se repartem, coach é só a Susana? Coach sou só eu. No entanto, nós estamos neste momento com uma formação que termina em maio, onde formamos 80 coaches. E destes 80, 20 deles vêm trabalhar connosco. Portanto, serão os melhores. Serão os melhores. Portanto, a empresa está em expansão e a sede será aqui em Ponte Lima, certo? Sim. Na verdade, nós estamos a construir instalações em Ponte Lima e é aqui que vai ser a sede. Foi uma questão que nos suscitou muitas dúvidas na altura, porque o que fazia mais sentido era nós fazermos esta empresa em Lisboa. Sim. Tem lá os jogadores todos. Está tudo muito concentrado ali em Lisboa. Os coaches também são muito concentrados em Lisboa, mas nós acreditamos que é possível fazê-lo desde Ponte Lima. Portanto, o investimento que nós vamos fazer nesta empresa é bastante elevado, com condições fantásticas. Tem um auditório para 100 pessoas e, portanto, é uma coisa bastante grande. E acreditamos que conseguimos atrair para Ponte Lima todas essas pessoas que trabalham connosco, que servem-se dos nossos serviços e de tudo aquilo que é o nosso conhecimento, e inclusive empresas para poderem informar os seus colaboradores aqui. Isso é importante para o nome de Ponte Lima. É com certeza. Não só para divulgar Ponte Lima também. Não só para divulgar o nome Ponte Lima, mas acho que pomos Ponte Lima no mapa neste sentido também. Sim, já está em muitos outros, está. mas eu gosto muito desta ideia de que a partir de Ponte Lima, nós conseguimos chegar a qualquer sítio e fazer qualquer coisa. E eu gosto de desconstruir a ideia errada de que só nos grandes centros urbanos é que as coisas existem e que as coisas acontecem. A Susana trabalha muito online ou prima por estar pessoalmente com os clientes? Eu sempre, desde o início que eu trabalhei sempre online, grande parte do nosso negócio é feito online. Durante a pandemia fizemos 100% de tudo foi feito online. Teve que ser. E digamos que eu divido a minha operação entre o online e o presencial. Pois, o presencial também é importante, não é? Sim, é importante. Essa parte é muito importante. Exato, por isso é que eu saio tanto. E ao Porto. Exatamente. Então, Sérgio Conceição, não é? Sim, também. O treinador então, do Clube do Porto. Como é que uma mulher se vê no mundo do futebol? Como é que uma mulher se vê no mundo de homens? Como é que é para a Susana? Essa é uma pergunta que, quando eu comecei, me faziam imensas vezes. Como é que é estar no mundo de homens, no mundo do futebol? Eu diria que é normal. Estranham mais as pessoas de fora do que propriamente os intervenientes. Para eles é normal, para mim também sempre foi muito normal. Eu sempre encarei isso como um trabalho, como se fosse noutro sítio qualquer. E acaba por ser extremamente bom, por ser tão diferente e tão anormal aos olhos das outras pessoas, acaba por ser muito valorizado pelos intervenientes, não é? Quer seja por mim, quer seja pelos jogadores, quando eu trabalho com eles. Se calhar os homens até arranjam menos confusão. Exatamente. E é fácil trabalhar com eles. É fácil. Adaptam-se melhor. Sim, é muito fácil trabalhar com eles. E afirmou-se.
com o seu currículo, o seu percurso, eles já a conhecem todos, com certeza. Até há uma fotografia que está com o Cristiano Ronaldo e outros jogadores. E com o Éder, sim, foi no europeu. Sim, no mundo do futebol as pessoas já privou com o Cristiano Ronaldo? Se ligar ele atende o seu telefone? Não, nós não temos relação, não trabalhamos em conjunto, portanto nunca trabalhou com ele? Não trabalhei, mas conheço, obviamente, e acredito que ele também conhece bem o meu trabalho. Ele tem trabalho de coach? O discurso dele tem influência? Olhando para aquilo que é a postura e o comportamento do Cristiano Ronaldo, nós podemos pensar que sim. O Cristiano Ronaldo, tanto quanto sei, não tem propriamente um coach, nem nunca teve. O que o Cristiano teve acesso foi dentro dos clubes onde ele passou, nomeadamente na Premier League, a coach dos clubes e com quem ele efetivamente já conversou, já disse que conversou, falou, fez algum trabalho. E quando eu digo que ele já disse, foi porque na altura que eu falei que eu trabalhei com o Éder perguntou-lhe, porque era uma curiosidade minha, portanto eu disse, vai lá perguntar. Depois para saber. E ele perguntou, e o Cristiano disse-lhe que achava extremamente interessante a área, que efetivamente nunca tinha trabalhado com coach dele, não é contratado por ele, mas que tinha acesso dentro dos clubes e que, portanto, já tinha feito várias sessões dentro dos clubes. E a Susana faz coaching clubes ou individual? Faz dos dois, não é? Imagino. Mas qual é o mais comum? Qual é o coaching individual é muito mais comum e, portanto, é o que eu faço com mais frequência. Normalmente eu não faço coaching diretamente aos clubes. Na verdade, fiz uma vez, não é? Ao Feirense, quando o Feirense estava na Primeira Liga. De resto, eu trabalho com os treinadores e, portanto, são os treinadores que me levam para dentro do clube, mas são eles que contratam o trabalho e é com eles que eu trabalho. São os treinadores que a contratam para fazer trabalho, portanto, com certos jogadores? Em Portugal, que me contrataram, foi só mesmo o Feirense, até porque não é muito... eu não gosto muito do trabalho feito para o clube, porque eu sou mais uma pessoa do clube, ou seria mais uma pessoa do clube, se fizesse esse trabalho, vista como alguém da equipa técnica e, portanto, perco completamente a ligação com os jogadores, que acham que neste trabalho seria passado, se calhar, um relatório para o treinador, etc. E, portanto, se eu fosse uma funcionária de um clube, eu seria visto como é visto um psicólogo, como é visto um fisioterapeuta, como é visto alguém do staff. No caso do Porto, deixa-me só perguntar, do Sérgio Conceição no Porto, nesse caso, é só coach do Sérgio Conceição? O meu trabalho com o Sérgio Conceição começou em 2014. E, portanto, nós temos hoje em dia uma relação fantástica, aliás, sempre tivemos, e trabalhámos durante 2 anos, de forma muito efetiva. Hoje em dia, já não estamos a efetuar esse trabalho. Nós mantemos a nossa relação, de vez em quando o Sérgio, se entender que algum jogador deve falar comigo, aconselha e eu trabalho com o jogador, como já aconteceu no Porto também, mas já não estou propriamente a fazer um trabalho contínuo com o Sérgio Conceição. Esse trabalho demorou 2 anos e foi feito, começou em 2014, na altura que eu também trabalhei com o Éder, e foi aí que eu conheci o Sérgio, e pronto, e foi um trabalho muito interessante também com ele, do qual ele já falou várias vezes. Não lhe quebrou aquele mau feitio que ele tem? De vez em quando demonstra mau feitio. Não Nem sei posso, porque isso é a essência do Sérgio. Já não seria o Sérgio. Acha que todas as pessoas precisam de um coach? Acho que todas as pessoas podem ter um coach. A questão do precisar, essa palavra, não é, do precisar, leva-nos a achar que nós procuramos um coach quando temos uma necessidade, quando temos um problema. Sim. O coaching de alta performance, que é este que eu faço. Pois, era isso que também queria saber. O que é um coach de alta performance? Exato, eu vou aproveitar para explicar então. O coaching de alta performance é um coaching que permite às pessoas passarem para um nível superior de performance, ou seja, desempenho. Fazerem as coisas noutro nível, com mais resultado, mais eficiência, mais eficácia. Então o que nós trabalhamos é isso, é como é que nós melhoramos aquilo que já estamos a fazer. Não tem necessariamente que haver um problema. Então, às vezes as pessoas confundem esta questão do coach com a psicologia. Pois, não é? um terapeuta ou um psicólogo. Ou um terapeuta. Isso. Que está mais focado em tentar resolver um problema, uma patologia, algo com o qual a pessoa não consegue lidar. Um coach não necessariamente. E quando nós falamos de performance, falamos de resultados, algo que gera um resultado. E, portanto, no coaching de alta performance, nós somos muito procurados por pessoas que querem simplesmente fazer melhor, subir de nível, ser na área que não é o desporto, não é? Na área das empresas, Sim. Ser promovido, abrir o seu próprio negócio, faturar mais, ser mais influente, ser um melhor líder. E, portanto, é tudo o que é o próximo nível para mim de desempenho e de resultado. E nós procuramos um coach que nos ajuda a alcançar esse próximo nível, que é um bocadinho diferente de toda a gente precisa. Na verdade, ninguém precisa, mas toda a gente pode ter se quiser. Se quiser. Se quiser, os resultados aparecem.
Claro, aparecem sempre. Porque os resultados não são mais do que uma consequência daquilo que nós estamos a fazer. Portanto, se nós fizermos coisas diferentes, vamos ter resultados diferentes. Então, os resultados, eles aparecem sempre. Uma pessoa que acha que não tem resultados, ela também tem. Um não resultado também é um resultado. Sim, é um resultado. Então, mas os bons resultados, então. Agora, os bons resultados, ou melhores resultados, ou resultados extraordinários, toda a gente pode ter, desde que faça aquilo que é preciso fazer para os atingir. Esse processo é onde nós trabalhamos. É o que é necessário eu fazer, qual é a estratégia que eu preciso montar para conseguir ter esses resultados que eu ambiciono, essa vida que eu sonho, esse dinheiro que eu quero, essa promoção que eu desejo, essa boa relação com a família, ou com o marido, ou com os colaboradores, enfim, tudo aquilo que as pessoas querem, não é? Querem então existem vários tipos de coaches. Claro. Sim. Pois, existem vários tipos. Existem vários tipos, sendo que na alta performance o que nós procuramos são resultados. Em qualquer área da nossa vida. E trabalha também muito com empresários, com empresas. Sim, com empresas. Trabalhamos essencialmente a parte da liderança e a performance comercial das empresas. Cá em Portugal e também no estrangeiro? Essencialmente em Portugal. E que laços cria com os seus clientes? Os laços são muito fortes, porque inevitavelmente no coaching nós partilhamos informação por vezes que não partilhamos com mais ninguém. E portanto isso aproxima-nos bastante. Eu sou uma pessoa um bocadinho, como é que eu ia dizer... fria, não é? Sou uma pessoa que eu costumo dizer aos meus clientes... Pragmática, não é? Muito prática. Sou muito prática, muito pragmática, um bocadinho dura. Pão, queijo. Pão, queijo, exatamente. E costumo dizer aos meus clientes que não estou aqui para ser amiga deles, estou aqui para gerar resultados com eles, é para isso que eles me pagam. O que significa que no final, quando fica uma relação essencialmente de um respeito muito grande. Porque as pessoas pagam-me a mim para criar influência positiva na vida delas, não para ser amigas delas, ou para ser um ombro, ou para ser alguém que ouve. Então, às vezes, as estratégias que eu tenho que utilizar, os processos com que nós trabalhamos, são um bocadinho duros, digamos. Mas tem que ouvir. Sim, claro. Tem que fazer um trabalho também de psicóloga, tem que ouvir a pessoa para entender, para compreender e saber trabalhar a personalidade dela a partir daí, não é? Com certeza. Embora... é engraçado, porque às vezes eu digo isto, as pessoas ficam um bocado desconfiadas com o que eu estou a dizer, mas eu não ouço muitas pessoas. E quando eu digo que não ouço muitas pessoas, é porque as pessoas têm muita tendência para nos contar uma história. A história da vida delas, não é? E eu estou muito mais focada, não na história que a pessoa me está a contar, mas como é que ela a construiu. Ou seja, qual é o processo mental e comportamental que constrói esta história. Porque o que é que nós verificamos? Que às vezes há pessoas que dizem assim, eu não sei o que é que se passa comigo, eu atraio sempre este tipo de pessoas para a minha vida. Então, o facto de eu atrair sempre este tipo de pessoas, isso significa que existe um padrão no meu relacionamento que faz com que o resultado seja esse. Então, a história da pessoa A ou da pessoa B não me interessa para nada, não é? O que me interessa é qual é o padrão que está ali que gera aquele resultado. Porque quando nós mudamos esses padrões, as pessoas mudam a sua vida, mudam os seus resultados. Então, às vezes as pessoas estão a contar as histórias da vida delas. E se elas me perguntarem, percebeste? Eu percebi. Sim. O quê? Eu não sei. Porque eu estou mais atenta ao processo. É quase como estar a ver os bastidores daquilo que a pessoa me está a contar. Mas então, isso é muito interessante. Tem sempre resultados positivos? Tenho sempre resultados positivos e até hoje 100% dos jogadores com que eu trabalhei alcançaram os seus objetivos. Empresários também conseguem? Sim. A razão é muito simples. É que nós fazemos coisas que as pessoas nunca fizeram. E, portanto, nós colocamos em cima da mesa todo um processo que a pessoa não conhece e nunca fez. E é um processo que permite mudar resultados. Portanto, não há como não ter. A única forma que tem de nós gerarmos um resultado negativo, aliás, há duas formas. Primeiro, o processo não está correto, estamos a fazer coisa errada, ou a pessoa não faz. A pessoa não se compromete. E se a pessoa não se comprometer, efetivamente o resultado não aparece. Comigo não me acontece porque eu faço uma filtragem muito, muito rigorosa no início. Com alguns erros às vezes, é um facto. Eu jogo muito pelo seguro e, portanto, eu faço toda uma filtragem das pessoas com que eu trabalho e só trabalho com quem eu sinto que está altamente comprometido com o processo. Não aceita qualquer contrato. Não é qualquer cliente. Nomeadamente no futebol, porque no futebol os jogadores com que eu trabalho são jogadores que ganham milhões e, portanto, têm dinheiro. E para eles o dinheiro é suficiente para comprar qualquer coisa. Logo, o nível de comprometimento às vezes não é o suficiente para gerar o resultado. E eu já tive um jogador que uma vez me disse, Susana, gostava de falar consigo, gostava de fazer este trabalho consigo e queria ver o que é que a Susana consegue fazer, que milagre é que a Susana consegue fazer comigo. Estava a desafiá-la. Exatamente, estava-me a desafiar. Se conseguiu fazer com o Éder, estou para ver o que é que consegue fazer comigo. Quase como, quando a pessoa nos diz isto, há um lado da pessoa que diz, eu vou-te provar que eu não sou uma pessoa fácil. Eu vou-te provar que comigo isto não vai te resultar.
E obviamente eu não trabalhei com ele. Não trabalhei, embora fosse um jogador outra coisa. muito conhecido, eu até tinha um gostinho em trabalhar com ele. Mas a atitude dele já me indicava que ele ia boicotar o próprio processo. Pois, só para então provar assim que... não aceitou, foi a Susana então que não aceitou trabalhar para ele. Não aceitei trabalhar. Disse-lhe que ele não estava preparado ainda. A nível de empresa, já pegou porque a sua empresa tem cinco empresas distintas, podem estar todas a trabalhar para uma empresa, para um contrato só, não é? Sim, para um cliente só. Pode. Por exemplo, uma empresa que está com dificuldades consegue deitar a mão, trabalhar os CEOs dessa empresa, os Sim, nós não entramos na gestão das empresas, embora essa seja a minha área académica, mas porque isso dá muito trabalho, é preciso muito tempo e nós não temos. E, portanto, nós não entramos na gestão da empresa. Nós entramos na parte comportamental das empresas. Ou seja, como é que nós pegamos nos mesmos processos que já existem, fazemos um refinamento do que é que funciona e gera resultado positivo e do que é que não está a gerar resultado positivo. Portanto, nós fazemos essa triagem do que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar e depois, essencialmente, trabalhamos nas pessoas. Portanto, o comportamento e a atitude das pessoas, a responsabilidade das pessoas e a formação de competências das pessoas. Sabendo que quando as pessoas que são quem produz os resultados nas empresas se transformam e mudam a sua atitude e o seu comportamento e aumentam as suas competências, verdadeiramente motivadas, até porque isto por si só já as motiva, elas geram resultados diferentes. E, portanto, às vezes isso por si só é uma grande alavancagem para que a empresa possa melhorar. Então, os resultados são mesmo a coisa mais importante na vida? São. Às vezes as pessoas dizem-me assim: tu é só resultados. Só pensas em resultados. Parece que isto de repente é uma ambição muito grande. Mas eu costumo dizer que tem tudo a ver com o significado que nós damos às coisas. O que é que significa para cada um de nós resultados? E há pessoas que associam resultados a dinheiro. Resultados é dinheiro. Outros resultados é crescimento. Outros resultados é grande ambição para ter mais. Mas quando eu encontro alguém que diz assim: a única coisa que eu quero na vida é ter melhor saúde. Porque eu sou uma pessoa que nunca teve grande saúde e o que eu queria mesmo era ter saúde. Ou quando eu encontro alguém que diz assim: o que eu queria mesmo era ter boa relação aqui na família, que as pessoas não se zangassem, eu gostava era que isto toda a gente se desse bem e que eu me sentisse bem. Essas coisas, a saúde, as boas relações, também são um resultado que eu quero para a minha vida. Alguém que diz assim: eu não sou uma pessoa ambiciosa, não quero ganhar muito dinheiro, quero é ter sossego, paz, fazer as minhas coisas, poder ir onde eu quero, ter liberdade. Isso é o resultado que a pessoa quer para a sua vida. E, portanto, quando nós procuramos performance, procuramos alcançar aquilo que as pessoas querem na vida. Então, é importante nós percebermos qual é o significado que cada um de nós dá à palavra resultado, porque ele não é mais do que aquilo que nós queremos, seja lá o que isso for. Resultado a nível familiar. Já trabalhou com alguém que tinha falta de integração familiar? Certo. Sim, faz sempre parte do trabalho. É difícil eu trabalhar alguém que nós não abordemos a parte das relações. Mas alguém que tinha mesmo esse problema de relação com a família e trabalhar essa pessoa, contratá-la para esse efeito? Nunca ninguém me contratou para o efeito de relação, mas nós já resolvemos muitas questões de relação. Ou melhor, eu com os meus clientes já resolvemos. Vou dar um exemplo. Aqui há tempos, na altura do europeu, eu comecei a ser contratada por um médico. E esse médico andou 3 meses a tentar falar comigo, não é? Também a verdade é que na altura do europeu eu estava extremamente ocupada com solicitações por todo lado. Portanto, se eu agora já tenho pouco tempo, na altura estava completamente a lidar com uma nova realidade. Mas ao fim de 3 meses ele lá conseguiu falar comigo e aquilo que ele tinha como objetivo, aquilo que ele queria, era que eu o ajudasse a mudar de especialidade. Era um médico que já trabalhava num hospital em Lisboa, só que ele sentia que aquela especialidade não era aquela que ele queria estar e, portanto, ele tinha que voltar atrás, tinha que voltar a fazer aquele exame que eles fazem quando saem da universidade, de especialidade, e tinha que se preparar para esse exame. Pronto, então ele já não estava nessa fase de aluno, já estava numa fase de médico profissional e ter que voltar lá a fazer aquele exame era uma coisa que lhes causava alguma questão. A verdade é que isto é toda uma longa história, não é? Por acaso, é uma história que está no meu livro descrita. Este médico acabou por não seguir medicina e, portanto, ele virou pasteleiro. Pois, era É uma história muito gira. Mas porquê é que eu trouxe esta história para aqui? Porque tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso trabalho, ele não contou à mãe. Porque a mãe, ele é filho único, perdeu o pai muito novo. E a mãe e os tios patrocinaram, não é? Pagaram
toda a educação deste único menino da família para ele ser médico. E ele tinha esta sensação que ia decepcioná-los quando lhes dissesse que não queria mais ser médico, porque foi anos e anos de investimento financeiro nesta criança para ele se tornar um médico, neste jovem na altura. Então ele sentia que os ia desiludir e, portanto, ele foi para Paris, para a Cordon Bleu, e só disse à mãe no dia do seu aniversário antes de ir embora. E, portanto, foi um choque muito grande, a mãe ficou muito triste e, portanto, havia toda uma relação aqui que não fluía. A aceitação da mãe desta decisão do filho. E, portanto, isto foi uma coisa que já aconteceu há 2 anos. Hoje em dia, a mãe, eu disse sempre a tua mãe, quando me conhecer ou quando souber quem eu sou, vai me querer atropelar na rua, mas a verdade é que a mãe já me manda mensagens de vez em quando, é uma querida, e hoje em dia ela percebe que a importância do filho ser feliz, que não é que ela não soubesse, mas foi aquele choque, não é? Aquele choque daquela expectativa. Que às vezes não se quer ver. E foi a Susana que o motivou, então, ele procurou ajuda da Susana. Na ambição dele, naquilo que ele gostava realmente de fazer. Mas também não era um pasteleiro qualquer, que ele queria ser. Não, ele queria ser um dos melhores do mundo, ele não queria qualquer coisa, não é? E se calhar, se não é dos melhores do mundo, está a caminho de o ser, não é? Ele é um excelente pasteleiro, ele foi um dos melhores alunos da Cordon Bleu. Quando ele foi para lá, ele nunca tinha feito um bolo na vida, a não ser com a avó quando era criança, portanto não tinha experiência nenhuma e era necessária experiência para entrar naquela escola. Também não falava francês, portanto foi para a França sem saber falar francês e para uma escola a aprender sem falar a língua e, portanto, houve uma série de desafios que ele teve que ultrapassar e que teve, obviamente, o meu apoio e toda a estratégia, a aquisição de competências e tudo aquilo que foram as soluções que nós